O que significa ter livre-arbítrio? Todos os sistemas sociais que nos cercam funcionam sob a premissa de que somos livres para escolher entre o certo e o errado. Nós esperamos um certo comportamento social de outras pessoas e somos ansiosos para punir quem decide descumprir as regras. O livre-arbítrio é parte da base da nossa sociedade, é o que nos motiva a lutar por uma vida melhor e é a moeda pelo qual comparamos todas as pessoas, independente de status. Mas a ciência moderna tem lançado uma luz no que conhecemos sobre nosso cérebro e nossa consciência. E essa luz está criando uma enorme sombra em uma das características mais fortes que nos separa dos outros animais irracionais. Poeira Cósmica apresenta... Quão livre é nosso livre-arbítrio? Em 1966, após assassinar sua mãe e sua esposa, Charles Whitman subiu em uma torre na Universidade do Texas e abriu fogo contra todos que passavam. Antes de ser abatido por policiais, Whitman atingiu 49 pessoas, matando 16. Em uma carta escrita antes de iniciar a matança, escreveu: "Eu não entendo o que vem acontecendo comigo. Eu deveria ser uma pessoa comum, um jovem inteligente, mas recentemente tenho sido vítima de pensamentos estranhos e irracionais. Após minha morte, eu desejo que uma autópsia seja feita em mim para ver se há algum tipo de desordem física." A autópsia foi feita e um tumor foi encontrado em seu cérebro. Este tumor causava pressão em sua amígdala cerebelosa, região altamente implicada na manifestação de reações emocionais e comportamento agressivo. Também apurou-se uma história de violência doméstica, onde seu pai frequentemente agredia sua mãe. Em sua carta, Charles explica que assassinou sua mãe para poupá-la da convivência com seu pai. E com isso surge a questão: até que ponto Charles Whitman agia livremente? Ele certamente não escolheu sua genética, seus problemas familiares e nem seu tumor, que aparentemente deu a ele o ímpeto incontrolável de fazer o que fez. E qual a diferença entre Whitman e um bandido comum? Certamente uma pessoa que rouba foi sorteada em sua concepção com um cérebro compatível com estes atos. Se você que está agora assistindo esse vídeo trocasse de lugar com Charles Whitman, átomo por átomo, sua genética e sua experiência de vida, tomaria as mesmas decisões e sofreria o mesmo fim. Você seria Charles Whitman. Onde está então a sua liberdade de escolha? E o problema do livre-arbítrio vai além. Em 1983, o cientista Benjamin Libet, famoso por seus estudos sobre consciência, usou eletroencefalogramas para demonstrar que nosso cérebro registra atividades no córtex cerebral aproximadamente 300 milissegundos antes de uma pessoa sentir que decidiu se mover. Mais recentemente, em 2011, registros feitos diretamente no córtex mostraram que a atividade de apenas 256 neurônios era suficiente para prever com 80% de precisão que uma pessoa decidiu se mover 700 milissegundos antes de que ela se desse conta de sua decisão. É difícil conciliar esses estudos com a noção de livre-arbítrio. Se somos autores conscientes de nossas decisões, por que nosso cérebro registra estas decisões antes de estarmos conscientes delas? É como se nosso cérebro determinasse nossas ações sem nos consultar, e ao nos tornarmos conscientes destas ações, acreditamos que somos os autores. Ao analisar a questão por esta lente, a decisão de continuar assistindo esse vídeo é tão livre quanto o funcionamento do seu fígado. Isso não quer dizer que não há diferença entre atos voluntários e involuntários, mas apenas que atos voluntários surgem em nossas mentes acompanhados de intenção. E onde está a liberdade nesse cenário? Você pode dizer que decidiu assistir esse vídeo porque quis, mas você não pode determinar a origem da sua vontade ou de sua curiosidade. Mesmo se você acredita que cada pessoa tem consigo uma alma imortal, o problema da responsabilidade permanece. Nós não podemos ter orgulho de não termos a alma de um psicopata, como não podemos ter vergonha de não ter a mente de um gênio. Como podemos ser livres se tudo que decidimos fazer é causado por eventos em nosso cérebro que são completamente obscurecidos da nossa consciência? Esse é o grande mistério do livre-arbítrio. Por um lado, temos a clara impressão de que somos autores de nossas decisões, mas atualmente não é possível conciliar essa sensação com o que sabemos sobre nossos cérebros. Nós vivemos em um mundo de causa e efeito, e não há maneira racional de pensar em causa e efeito se assumirmos que este ciclo é interrompido em nossas mentes. O ciclo nunca se interrompe. Ou nossos ímpetos são determinados por causas anteriores, e nós não somos responsáveis por eles, ou nossos ímpetos são determinados pelo acaso, e nós também não somos responsáveis por eles. E se a princípio esse pensamento pode parecer fatalista e te fazer pensar, por que então fazer qualquer coisa? Acredite que tudo o que fazemos importa. Nós estamos todos conectados entre nós e com o passado. Não podemos ter orgulho de nossos talentos naturais, mas é importante a maneira como os utilizamos. Não devemos nos envergonhar de nossas fraquezas, mas é importante nos esforçarmos em superá-las. Filósofos e cientistas frequentemente divergem sobre o tema. Alguns acreditam que o livre-arbítrio não passa de uma mera ilusão, enquanto outros acreditam que, mesmo em um universo determinístico,
Nossa mente ainda é capaz de tomar decisões conscientes dentro de um certo limite de opções. Mas todos parecem concordar em um ponto. Nós somos muito menos livres do que gostamos de pensar e do que nossa sociedade espera de nós. A suposição do livre-arbítrio está presente em todas as partes da nossa vida. Política, religião, recompensas, punições, família, amizade, amor. O mundo todo espera de nós as decisões que serão melhores para o indivíduo e para o grupo. Se a comunidade científica amanhã anunciasse provas finais que o livre-arbítrio é apenas uma ilusão e somos apenas marionetes do nosso destino, isso teria o efeito de uma bomba atômica em nossos sistemas sociais como nunca se viu. Estudos feitos a partir do ano 2000 demonstraram esse impacto. Pessoas expostas a argumentos contra a existência do livre-arbítrio eram mais propensas a trapacear em provas, se tornavam mais agressivas e menos colaborativas, tinham pior desempenho no trabalho, eram mais suscetíveis ao estresse e, em geral, menos felizes. Tudo parece indicar que a sensação de estarmos no controle de nossas decisões é vital para a sociedade e para o indivíduo. Mas alguns cientistas acreditam que nosso sistema deve se adequar à verdade, e não o contrário. A transição de um sistema baseado na crença de que somos livres para fazer o que quisermos, para um sistema onde reconhecemos que nosso comportamento surge através da neurofisiologia, pode ser bastante traumática. Mas isso pode nos ajudar a entender por que pessoas se comportam de maneira ruim, mesmo sob a ameaça de severas punições. Ao entendermos melhor os mecanismos que trazem à tona o melhor de cada um de nós, podemos aprender como encorajar as pessoas a se tornarem a melhor versão delas que podem ser. Mas talvez a melhor versão do nosso sistema seja uma linha entre essas duas visões. Enquanto lentamente a ciência nos ensina mais sobre a natureza de nossa consciência e o funcionamento do nosso cérebro, estas novas informações vão aumentar nossa compaixão para os que foram sorteados com números ruins na loteria genética. Ao mesmo tempo, podemos aprender como finalmente corrigir os piores de nós, ao invés do ineficiente método de punição que existe hoje. É uma linha tênue que deve ser traçada com muito cuidado, mas todo o conhecimento sobre os detalhes mais profundos das origens do nosso comportamento deve ser analisado e aplicado, para que possamos continuar evoluindo, como sempre fizemos. Clique aqui para se inscrever no canal ou assista aos outros vídeos do Poeira Cósmica.